Agora esta chamada está sendo gravada. Om Ganati Rahasya Chakshur Chate Giri Jad Guruve Gaura Chandraya Rajikaya Vishaya Taya Namo Namaskritam Narachaivo Narotam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Sri Palabhata Chaitanya Devi Shivasadi Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 17, verso 7. Aharastapi savasya trividho bhavati priya yagyastapas tatha danam te sambedam imam snu. Olha, Até mesmo o tipo de comida que é preferida pelas diferentes qualidades individuais das pessoas é de três tipos. O mesmo ocorre em relação aos sacrifícios, austeridade e caridade. Escute agora as diferenças entre elas. Bhavanuvada. Aqueles que descartam as injunções das Escrituras e agem de forma excêntrica para entrar nas espécies demoníacas de vida. Isto foi mencionado. peraí. Entro aqui, tem esse. Para. Aqueles que descartam as instruções das escrituras e agem de forma excêntrica entram nas espécies demoníacas de vida. Isto foi mencionado no capítulo anterior. Este capítulo descreve como as pessoas de natureza demoníaca que adoram os yakshas e rakshasas, espíritos, também entram em espécies demoníacas de vida. Pode-se categorizar as pessoas como divinas ou demoníacas, de acordo com o tipo de alimento que o come. Isso será explicado em 13 Não, que o versos comem, não. Que comem. que comem. Isso será explicado em 13 versos consecutivos, começando aqui com Aharastu, Prakrashika Vriti. Tendo explicado as três categorias de Shraddha, fé, Bhagavan Shri Krishna descreve alimentos específicos, sacrifícios e etc., correspondentes a cada uma delas. Aqueles que estão em modo particular são inclinados a alimentos, sacrifícios, austeridades e instituições de caridade daquele mesmo modo. Hoje em dia, algumas pessoas imaginam que os alimentos não têm relação com os princípios religiosos, enquanto outras pensam que proteger e manter o corpo é a base de todas as práticas religiosas. Aí, tá vendo, ó? Ao mesmo tempo, os dois são ruins, ó. Tanto pensar que alimento não tem nada a ver, quanto dar ênfase exagerada ou fanática a ele. Os dois são ruins. Esse Kirupa Goswami fala,
não seguir regra é ruim, que a pessoa faz impossível progredir. E seguir com muito zelo, ou seja, de forma fanática, achando que só por causa de regra externa vai ficar melhor interior, também é ruim. Os dois são uma parada, ofensa. Por isso que o Gurudeva falou aqui, nesse sentido. Algumas pessoas pensam que os alimentos têm nada a ver com o religioso, enquanto outras pensam que proteger o corpo é a base de tudo. Então, tem muita gente, vai um ou outro. Mas não é que é isso. A gente deve seguir a prática alimentar, mas simplesmente com o objetivo de progredir interiormente. Se não progredir interiormente, aquilo vai servir de nada. Que é o corpo. A comida é material, o corpo é material. Se não progredir interiormente, o que vai servir para o corpo? O corpo vai acabar. Não vai. Quando a alma for embora, o corpo vai ficar aqui. Ele não vai com a gente lá. Então não vai adiantar se ele estiver bom ou ruim. Ele vai ficar aqui morto. O que vai contar é o interior. Por esse motivo, os dois são ruins. Vamos lá. Deve-se, portanto, observar que aqueles que aceitam o desfrute dos sentidos como único propósito da vida humana sente grande satisfação em beber vinho e comer carne, ovos e até mesmo carne de vaca. Felizmente, algumas pessoas entendem que a tendência da entidade viva para o prazer dos sentidos causou sua escravidão à Maia, pela qual ela passa por tantas misérias vida após vida. Para aqueles que anseiam Você vê libertar-se uma coisa importante aqui, ó, fala no Padeshamta. Primeiro fala controlar os sentidos, primeiro fala Vacho Vegam, Manasakroda Vegam. Primeiro fala Vacho Vegam, significa controle do paladar, da língua. É o mais importante de todos. Você vê, o som move tudo. Se alguém entrar aqui agora e botar uma música alta, acabou tudo. Olha do som. Alguém começar a gritar, o som. O mundo foi criado por causa do som. Foi criado por isso. Você vê. Da língua sai o som. E também entra comida por ela. Então essas duas coisas são importantes. Se a gente não controla a comida, quer comer comida luxuosa, seja até vegetariano, ou comer muito, deixar a barriga cheia, sem o estômago para passar ar, por exemplo. E comer muito, ou seja vegetariano, mas sem controle, e sem controlar a língua, ou seja, falar sobre tópicos relevantes, principalmente espirituais, impossível vida espiritual. Então, a primeira coisa que fala, Vachovega, controle da língua. A partir disso, tudo fica controlado ou descontrolado. Vamos lá. Para aqueles que anseiam libertar-se de todas as misérias, é imperativo abandonar o desejo de se entregar aos prazeres do sentido. Somente aqueles que estão nessa vida humana e que desenvolveram tal consciência compreendem a necessidade de aceitar comida, satúica pura. Em seus esforços para transcender os três modos da energia material, eles primeiro tentam superar o modo da ignorância, ao chegar ao modo da paixão. Depois, destroem o modo da paixão e chegam no Sattva Guna, o modo da bondade. Finalmente, eles eliminam as qualidades mundanas da bondade e chegam na plataforma de espiritualidade pura, Suddha Sattva, ficando livres dos modos da natureza. Tanto as pessoas santas como as escrituras afirmam que o controle da mente é, de fato, a origem de toda religião. O parente mais próximo do corpo é a mente. E assim, a inclinação da mente se torna boa ou ruim, dependendo do tipo de alimento que a pessoa come. A evidência disso é comum. A maioria das pessoas no mundo de hoje consome alimentos impuros e demoníacos, e também se ocupam em atos de sexo ilícito, trapaça, duplicidade e violência. Conduta moral adequada é rara. Portanto, após cuidadosa análise, aqueles que são sábios só devem aceitar os alimentos que nutrem o corpo e purificam a inteligência. Por essa razão,
Shri Bhagavan descreveu os 3 tipos de alimentos que manifestam os 3 modos. E outra coisa importante, ó, que vocês devem aceitar alimentos que nutrem o corpo e purificam a inteligência. Ou seja, principalmente para quem é iniciado, vai evitar sempre comer comidas cozinhadas, como arroz, feijão, batata, etc. Se for cozinhada por não devoto. O contrário também vai ver que é contaminado. Ou seja, só vai tomar marra prachada. Isso é outra coisa. Ó, É observado que aqueles que desejam adotar o modo de bondade se tornam desinteressados em alimentos que estão no modo da paixão e ignorância, e são atraídos somente por alimentos sattvicos. Ao comentar este verso sobre alimentos, Shri Ramanujacharya citou 2 fontes de evidência dos Visuddhis. 1. Aquele que come o grão terá uma mente pacífica. 2. Sata Sujin. pera aí. Aquele que come grãos terá uma mente pacífica. 2. Ahara Sudou, Sata Sudhi. Se a Alguém, comida de alguém for pura, então a existência se tornará purificada. Os Smrutis também nos advertem que a pureza dos alimentos determina a pureza da mente. Isso pode ser facilmente compreendido por essas evidências. Devemos, portanto, abandonar qualquer alimento que as escrituras proíbem. O próprio Shri Krishna explicou isso no Srimad Bhagavatam 11, 25, aí. 28. Isso é muito simples, ó. É só ver o que a escritura da religião particular permite e o que não permite e seguir. Não tem segredo nenhum. E no Gita, aqui na nossa, é permitido vegetariano. É só seguir aquilo. Se no cristianismo é permitido tal coisa, às vezes é permitido carne, é só seguir daquele jeito. O problema é não seguir nada. Ou seguir de forma fanática. Os dois vão ser ruins. Esse é o que é o negócio. Deve seguir simplesmente pela regra e tentar progredir interiormente. E deixar de seguir significa desrespeito à escritura. E seguir também, dando zelo demais para a regra externa, como se aquilo fosse o objetivo, também, fanatismo também não vai dar nada. E também seguir e criticar os outros. Ah, eu sou vegetariano. Aí o outro come carne. Nossa, o cara come carne. Que coisa. Aí é pior do que o que está comendo carne. O mais importante é o que sai da boca, não o que entra. Aquele que está comendo carne pode estar tranquilo, sem criticar ninguém. Se alguém é vegetariano passa e critica, ele está pior. E fica ele está achando que é melhor que os outros simplesmente porque não come carne. Está pior interiormente. E na hora da morte, o interior que vai contar. É o corpo sutil que vai, o corpo vai ficar aqui. Isso é importante saber também. Isso aconteceu com o próprio Ramanujacharya em Puri. Retramanda Jagannath Puri. Quando Rama no século XII foi para Puri, ele viu que os pandas de Puri, os pujaris de Jagannath Puri, comia peixe e não seguia as regras exatas de adoração. E Ramanujacharya era conhecido, já era influente pelo sul da Índia, né? Respeitado. E foi falar com os pujaris para mudar a regra. Na mesma noite, Jagannatha apareceu para ele. Falou, deixa do jeito que está. Eles são meus serventes, me servem com afeição e eu aceito tudo. Não muda. Então, isso faz a gente refletir que não deve seguir, mas sem dar importância. O Padre Shantara Goswami fala, sem dar muito zelo para isso. Do contrário, vira fanatismo e acha que é melhor que os outros por causa disso. Então também é ofensa e coisa errada. Então, isso é importante desse tópico aqui. Para não cair nem em um nem em outro. Nem deixar de seguir, nem seguir.
de maneira desapropriada. Os dois vão ser ruins. Seguir simplesmente porque está na escritura, sabendo que não vai servir de nada se o interior não progredir. Pensar no interior. Como está, então, a mente está sendo purificada, estou ficando mais pacífico, mais tolerante, mais afetuoso, minha devoção e humor de serviço para Deus está aumentando. É isso é que deve ver. Não simplesmente, eu estou comendo isso, estou melhor, não. Isso só não vai adiantar nada. Na hora da morte que vai contar o interior. Vamos lá. Alimentos que são saudáveis, puros e obtidos sem dificuldade estão no modo da bondade. Aqueles que são muito pungentes, azedos e salgados servem apenas para gratificar os sentidos, que estão no modo da paixão. Enquanto alimentos que são coletados de um lugar impuro, contaminados e causam angústia, estão no modo da ignorância. Mas os alimentos aprovados pelas Escrituras e oferecidos a mim são além dos modos da natureza. Isso é outra coisa, ó. Tem gente que pergunta, os vegetarianos, devoto fala que não pode matar a entidade viva, que toda entidade viva tem alma. Mas eles também pegam vegetal, vegetal não é entidade viva, vocês falam? Eu já vi um filho de um devoto perguntou, ele não soube responder. Aí eu conheci o filho e ele me ligou, aí eu respondi para ele. Aí tem gente que não compreende. Falar, vocês falam que animal tem alma. Vocês falam que formiga tem alma. Planta também tem alma. Mas vocês comem a planta. E aí? Tá matando a planta. E aqui está explicando, ó, por quê. Por que que isso não é contra as escrituras? Porque aqueles alimentos aprovados e oferecidos a mim, eles se tornam transcendental. Ou seja, Cristo, Deus, tira qualquer karma cometido. Por esse motivo, a gente não comete violência à entidade viva quando mata uma planta para ser comida. Que é para ser oferecido para Deus. Na hora de ser oferecido no altar, ele tira o karma. Ou seja, vira transcendental, nirguna. Por esse motivo. Se alguém pega um vegetal, por exemplo, e mata a planta e não oferece, ele também está matando alguma entidade viva. Não vai ser nirguna. Vai ter alguma contaminação material ali. E todo alimento deve ser destinado para Deus. Ele é o Criador, deve ser voltar para Ele. Então tudo deve ser oferecido. Aí sim a gente nirguna, significa a gente começa a transcender as coisas através desse tipo de alimento, marra prachada. Então isso é muito poderoso por isso. E marra prachada é transcendental. A gente é material, várias impurezas. Se a gente oferece, segue o processo dado nas escrituras, é apropriadamente iniciado, Haribhakti Vilas, a série Sanatana Goswami, sobre a guia do mestre espiritual, e vai no altar e oferece aquele alimento, vira Mahaprasada Nirguna. Se alguém tem fé nessa Mahaprasada e toma com honra, aquilo entra transcendental e purifica a mente dela. Isso que fala, Mahaprasada Govinde Namo Brahmane Vaishnave. Swalpa Punya Vatam Rajam Viswasanaiva Jayate. O verso fala que a Mahaprasada, Nama, Mahaprasada é o alimento que foi oferecido a Bhagavan. Nama, nome de Deus. Mahaprasada, Govinde, Govinda, Krishna. Nama, nome, Brahmanes, Brahmanas e Vaishnavas. Essas 5 coisas. Aqueles que não têm créditos piedosos, não têm fé nessas 5 coisas, como sendo não diferente uma da outra. Esse verso foi falado por Jada Bharata para o rei Rahugana, quando estava carregando o palanquim para o rei. E aí ele deu algumas instruções para esse rei, e o rei se tornou discípulo dele. Ele falou que é só aqueles que têm crédito piedoso de outras vidas que vão ter fé nessas 5 coisas como sendo transcendental. Mahaprasada é uma delas. É transcendental, Nirguna. Isso falou aqui, ó. Mas os alimentos aprovados pelas Escrituras, não só que foi aprovado, mas que são oferecidos a mim, estão além dos modos da natureza. Ou seja, transcende todos os 3 modos, inclusive da bondade. Por esse motivo, devoto, pelo menos todo mundo, mas principalmente quem é iniciado, deve tomar só marra prachada.
Porque os outros vai ter contaminação mundana. Mesmo vegetariano. Vamos lá. Da palavra cha neste verso 11, 25, 28, ambos, Srila Visvanatha Chakravarti Thakura e Srila Siddhara Swami, concluíram que qualquer objeto que é oferecido a Bhagavan é nirguna. Aqueles que violam essas instruções das Escrituras e aceitam qualquer tipo de alimento impuro baseado em suas fantasias, certamente se enquadram na categoria de Ashuras, demônios. Você vê, se alguém oferece carne de acordo com as escrituras, aquilo também é aprovado pela escritura. Igual falou aqui, ó, Vishwanath Chakravarti Thakur, concluído que qualquer objeto que é oferecido a Bhagavan é nirguna, se torna transcendental. Se alguém segue as escrituras abraâmicas, lá tem alguns tipos de animais, pode ser oferecido no altar de sacrifício. Se ele faz aquele sacrifício da maneira que é indicado ali, oferece para Deus, aquilo fica transcendental também. Ou seja, sem carne. Muito melhor do que o vegetariano que não oferece nada e come a comida vegetariana. 10.000 vezes melhor. Tem conexão direta com Deus, o outro tem conexão com nada. Ou seja, vai pegar o karma. Já o outro da carne vai pegar nenhum karma, porque foi oferecido para Deus. Então, isso é importante saber também. Isso é descrito nos Puranas também, na história do Brahmana Veda e o caçador de Ara. Quando o Brahmana oferecia só vegetariano para Shiva, o caçador só carne. Shiva só aceitava a carne. Aí o Brahmana ficou escondido um dia pensando, eu ofereço Ele ficou escondido vendo o caçador. Um dia ele viu o caçador oferecendo carne e a deidade Shiva comendo tudo. Ele viu que a dele ficava lá, Shiva não comia nada. Ele foi chorando para Shiva e perguntou. Shiva falou, ó, está oferecendo com algum desejo, alguma raiva tem no seu coração. O outro é puro, o coração dele está puro. Por isso eu aceito o dele, não aceito o seu. A mesma história na Bíblia, Caim e Abel. Mesma história. Caim e Abel, um deles oferecia vegetariano, o outro, bicho. Deus aceitou o bicho, não aceitou o vegetariano. Aí o outro, vegetariano, ficou tão irado, quis matar o outro, o que comia carne. Ou seja, o coração era mais impuro. Então Deus não aceita. Isso é bom saber, porque muita gente tem esse mau entendimento e acaba não chegando a lugar nenhum. O Swami Prabhupada falou a mesma coisa. Antes dele vir para o Ocidente, ele morou com meu mestre, né? Na Queixo Goldman. Na verdade, meu mestre pegou ele na rua, em Vrindavan, quando a família dispensou ele de casa, não quis deixar ele entrar mais em casa. Ele trabalhava na farmácia, a farmácia faliu a primeira, ele tentou outro trabalho. Era bem conhecida, Swami Prabhupada fazia medicina ayurvédica e vendia até para o presidente da Índia. Mas depois de um tempo, começou a cair e faliu. Aí ele abriu outro em Hyderabad e depois de um tempo também caiu. E o pouco dinheiro que ele ganhava, a maior parte do dinheiro ele imprimia jornal da Gaudiya Mata. Aí a família dele começou a ficar neurada com ele. Já ganha pouco, e o pouco que ganha ainda preocupado com Gaudiya Mata. E ninguém lá praticava direito. A esposa tomava café, os filhos pequenos também não estavam muito interessados e reclamavam com ele. E aí, por fim, chutaram ele de casa. Aí ele foi, tipo, mendigo em Vrindavan. O Gurudev pegou ele na rua e falou, não, você não vai ficar aqui, vão lá pro templo. Lá eles ficaram quase um ano. O Gurudev deu um quarto para ele. Aí deu conta que ele contou qual que era o plano que os Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur tinha dado a missão para vir para o Ocidente. Swami Prabhupada contando para Gurudev, Narayana Goswami, o plano de vir. Aí ele falou para Gurudev, ó, eu vou lá e vou cumprir essa missão de um jeito ou de outro. Nem que se eu precisar cozinhar bife e dar vinho para eles dentro do templo, para eles cantar o Mahamanta, eu vou fazer isso. O Gurudev contou isso. Swami Prabhupada falou isso com ele.
quê? Porque o principal é o nome, cantar o nome. Depois do nome, tudo vem, tudo vai purificando. São Prabhupada falou isso. Se for preciso, eu vou cozinhar a carne, fritar bife dentro do templo. E se for preciso, eu vou dar vinho para eles dentro do templo, não importa. Se eles cantarem o Mahamanta, tudo vai vir depois. Então, também a gente não deve encontrar a gente, ó, você deve parar com isso, não. Não é necessário parar com nada. Se a pessoa tiver inclinação para Deus, em qual religião que seja, ela vai associando, recitando alguma oração, automaticamente ela vai querer largar aquelas coisas. Ninguém vai largar assim, se alguém falando. Pelo contrário, o máximo que vai fazer é afastar a pessoa. Isso é importante também para saber lidar. Por isso que não deve dar ênfase para o interior, para a consciência, né? A inclinação a servir Deus. Se alguém inclinar isso, tudo vem depois. Primeiro vem a consciência e a fé na Escritura. Se te inclinar alguém para isso, depois essas coisas vão purificando. Ela vai vendo que não é bom, vai largando. Aí se alguém chega, ó, você tem que parar com isso. Igual já me falaram várias vezes, ó, você é daquela religião que não pode fazer isso. Eu falei, não, nada disso. Ninguém é proibido fazer nada, você pode fazer o que você quiser. É só se algum dia quiser, for iniciado, igual no cristianismo, se alguém quiser batizar, tem alguma coisa, mas tirando isso, todo mundo pode ir e fazer o que quiser. Não é necessário parar com nada para recitar o nome ou para ler as escrituras, nada disso. Dúvida aí, alguém? Vocês pode ser difícil aí, mas bom refletir nesse assunto aqui. Ficou claro aí? Dúvida nenhuma? Muito claro, né? Muito claro. Tá. Verso 8. Ayuhu Satta Balarogya Sukha Priti Vavardhana Rasya Snigdha Sthira Ridya Ahara Sattvika Priyaha. Haribol. Alimentos que aumentam a duração da vida, o entusiasmo, a força, a saúde, a felicidade, a satisfação, e que são suculentos, que engordam, nutrem e são agradáveis à mente e ao estômago, são apreciados por pessoas situadas no modo da bondade. O que foi? Carol? Oi, travou? Oi, travou? O meu travou um pouquinho. Vocês estavam me Tava ouviram? não. Deixa eu ver agora. Vamos lá. Não? Vamos lá. Não? Eu acho que é a sua, Prabhu, que travou. Eu ouvi aqui o que a Carol leu. Eu tá. É, de E a novo, sua? Prabhu travou alguém. Quem tem? Tranquilo, Prabhu, deu para escutar bem. Vê aí, Lalita, a sua. Para mim ficou ruim agora, mas eu ouvi o que a Carol leu, perfeito. Então vai, Carol. Posso? Então eu continuo? Vai. Vavanavada? Não, lê o verso aí.
Alimentos que aumentam a duração da vida, o entusiasmo, a força, a saúde, a felicidade e a satisfação, e que são suculentos, que engordam, nutrem e que são agradáveis à mente, ao estômago, são apreciados por pessoas situadas no modo da bondade. Bhavanuvada. É um fato bem conhecido neste mundo que, por ingerir alimentos no modo da bondade, a duração da vida de uma pessoa aumenta. A palavra Satwam significa energizar. Rasya se refere a substâncias como açúcar não refinado, que apesar de saboroso, é seco. Depois, Shri Bhagavan menciona alimentos como o leite e o creme de leite, que são saborosos e gordurosos, mas não são sólidos. Depois ele fala dos alimentos que são saborosos, gordurosos e sólidos, como a fruta de jaca. Ainda que esta fruta esteja nas categorias mencionadas, ela não é boa para o coração e o estômago. Portanto, Shri Bhagavan menciona especificamente os alimentos que são benéficos ao coração e também ao estômago. Os produtos da vaca, como o leite e o iogurte, assim como o trigo, o açúcar e o arroz, possuem todas essas boas características mencionadas. Por esta razão, o adjetivo pavitra, puro, é usado neste verso. No Gita 17:10, o adjetivo amédia, impuro, é usado para pessoas que gostam de alimentos no modo da ignorância. Prakashika Vritti. Neste presente verso, Shri Bhagavan está informando a Arjuna que o modo de natureza corresponde ao tipo de alimento consumido. Uma pessoa que deseja seu próprio bem-estar deve aceitar apenas alimentos no modo da bondade, pois isso não é apenas benéfico para a saúde, mas também aumenta a duração da vida. Além disso, porque é puro, é favorável para a execução da vida religiosa. E como purifica o corpo e a mente, é auspicioso em todos os sentidos. O leite de consumo tem um efeito nitidamente diferente na mente do que beber vinho. Má associação, conhecimento inadequado e falta de impressões adequadas estão levando as pessoas a abandonar o consumo de alimentos no modo da bondade. Você vê, a maioria dos praticantes religiosos espirituais que obteram êxito nessa vida, a maioria deles era vegetariano, em todas as religiões. Pode pegar aí, Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Bento, todos eles vegetarianos. Quando comia, talvez, igual o Maomé falou, uma vez em 40 dias. Muito raro, simplesmente se a pessoa tiver alguma doença, alguma coisa. Mas todos eles incentivam isso. Todos os praticantes que obteram êxito evitavam comer carne. Então, isso é natural também. Porque não é favorável para a vida espiritual. Não é só na nossa, né? Nas outras também. Hoje em dia, muitos judeus ortodoxos vegetarianos, no X-Islã, muito vegetariano. Muitos. Não é só na nossa. Verso 9. Katvam la lavanati usna tiksna rukha vidahina ahara rajasasyista dukha sukhamai pradaha. Alimentos que são muito amargos, azedos, salgados, quentes, picantes, secos ou torrados, e que causam dor, miséria e enfermidade, são apreciados pelas pessoas de natureza apaixonada. Bhavanuvada. A palavra ati, muito, é usado para 7 palavras, a primeira sendo katu.
Alimentos que são muito amargos, como o nim, muito azedos, muito salgados, muito quentes, muito picantes, como rabanete, venenosos, pimenta preta e outras pimentas, ou as que são muito secas. Peraí, você vê, isso aqui também a gente deve levar em conta a situação atual, né? Igual falou, leite é muito bom, mas hoje em dia o leite no Ocidente não é leite, né? Aí as vacas que estão vindo para cá não é igual às antigas, natural, né? A vaca hoje é as que foram feitas em laboratório na Europa, né? Aquela Beelzebub, que dá 3 vezes mais leite, mas é o leite que faz mais mal do que bem. Trigo também já é modificado. Muita gente não pode consumir glúten, por exemplo. Da mesma maneira que muito picante. Se a gente vai na Gaudia Mata na Índia, é extremamente picante. Por quê? Porque é costume. Lá todo mundo come muita pimenta. Se tirar a pimenta, ninguém toma prachado. Então, entope de pimenta, marra prachado. Vira transcendental. A gente deve pegar e se adaptar também para o dia de hoje, né? Para saber. Naturalmente é isso aqui. Mas a situação de hoje pode diferir, na prática, né? Alguém pode pensar, igual muita gente pensa. Eu perguntei isso, na verdade, o Chico Xanguru, perguntei lá e já tinha respondido. Aí ele respondeu: realmente, comida picante não é apropriado para dentro de um templo. E ele mesmo não comia, porque era para todo mundo. Ele não conseguia comer muito pimenta. Mas aí ele falou: se eu tirar a pimenta, o templo vai ficar vazio. E na Índia costuma, desde pequeno, qualquer coisa que compra lá, muita pimenta. Se tira a pimenta, fica sem gosto, ninguém come. Ninguém vai tomar praçado. E praxado é transcendental de todo jeito. Oferecer muito pimenta para Krishna, se for apropriado sobre a guia do Vaishnava, Krishna vai aceitar, vai virar transcendental, então não importa. Isso é bom saber, que aí evita ofensa também, amarra para a chave. Vamos lá. Ou muito torradas que causam dor, doença e aflição. Aqui a palavra se refere à miséria instantânea causada aos olhos, garganta e assim por diante enquanto come. E a palavra sukkah se refere à ansiedade pelas reações que possam vir. A palavra amayá significa doença. Prakrashika Vritti. Ao ingerir alimentos no modo da paixão, que logo provocam indigestão, imediatamente se experimenta a sensação de ardor na língua, garganta e estômago. Posteriormente, a mente fica perturbada com pensamentos desagradáveis e com ansiedade, e assim se desenvolve diversas doenças. Dessa maneira, a vida se torna miserável. A parte disso, a mente fica distraída das atividades religiosas e desinteressada nelas. Portanto, as pessoas de natureza sattvica não aceitam tais alimentos. Você vê, no Brasil a gente não tem esse problema, então não precisa comer comida muito picante, senão causa isso aqui, ó. Mente fica perturbada com pensamentos desagradáveis. No Brasil não tem esse problema de não é acostumado, então é ruim ficar muito picante. Entra no modo da paixão. E nem deve comer nem muito nem pouco. Igual fala no Gita, primeiros capítulos lá. Deve comer nem demais e nem muito pouco, o suficiente. E deixar espaço para o ar passar no estômago. Metade só do estômago cheio, um quarto de líquido, o resto para deixar passar o ar. Só. Comer mais do que isso, aí desregula também. Igual fala, não deve dormir nem muito pouco. Comer nem muito, nem pouco. Regulado. É importante também, se alguém quer praticar real vida espiritual, deve ser regulado em todas essas coisas. Dúvida aí?
Por enquanto, não. Karuna, quer ler aí? Leio sim. Verso 10. Já passou ler a tradução? Então, eu vou ler aqui. Ó, Yatayamam gatarasam puti pariusitam chajat putistam api chamejam bhojanam tam asapriyam. As pessoas influenciadas pelo modo da ignorância se satisfazem com os alimentos cozinhados há mais de 3 horas antes de serem ingeridos, por alimentos que são frios, de mau cheiro, pútridos e velhos, por aqueles que foram parcialmente comidos por outras pessoas e também puros. Bhavanuvada. A palavra Yatayamam significa comida fria que foi cozinhada 3 horas antes de ser consumida. Peraí, isso aqui é bom falar também que se for marra prachada, não entra nisso. Marra prachada é sempre pura, não importa o que que aconteça depois, fica 3 dias na geladeira. Se algum animal impostou, ela é sempre pura. Nesse sentido aqui é tira marra prachada. Ó, Gatarasam significa aquilo que perdeu seu sabor natural, ou cujo suco se tenha sido extraído, como o bagaço de uma manga cozida. Puti significa de mau cheiro. Pariusitam significa algo cozinhado no dia anterior. Utistam significa sobras de outras pessoas, mas não se refere aos remanescentes de pessoas altamente respeitáveis, como os respeitáveis mestres espirituais. A média significa tudo que não é apto a ser consumido, como a carne e tabaco. Portanto, as pessoas preocupadas com seu próprio bem-estar devem consumir apenas alimentos no modo da bondade. Contudo, os Vaishnavas não devem aceitar nem mesmo alimento sattvika se este não foi oferecido a Bhagavan. É dito no Srimad Bhagavatam que alimentos oferecidos a Bhagavan são nirguna, transcendentais aos modos da natureza. Apenas esse alimento é apreciado pelos devotos. Prakashika Vritti. O propósito do alimento é deixar o corpo saudável e forte, fazer com que a mente permaneça pura, aumentar a duração da vida e ocupar a pessoa no seu bem-estar espiritual. Antigamente, as pessoas eruditas e sábias aceitavam apenas alimentos que os mantinham saudáveis e aumentavam a duração de suas vidas. Leite, iogurte, açúcar, arroz, trigo, frutas e vegetais eram apreciados pelas pessoas sattvika. Muitos pensam que não há problema em comer alimentos como carne e vinho, bebidas alcoólicas, que tenham sido oferecidas aos semideuses. Apesar das escrituras sancionarem tais coisas, tais pensamentos estão em completa ilusão. A provisão das escrituras para matar animais ou beber vinho em sacrifício é apenas para aqueles que estão profundamente afundados no modo da ignorância e que são completamente atraídos à indulgência sensorial. Isso é uma provisão temporária para espertamente abster-se de tais atos. Tá falando aqui que essas concessões para aqueles que desejam comer carne, que tem algumas escrituras, é só para uma provisão temporária. Aí o São Prabhupada explica, se a pessoa quer comer carne, aí vai olhar lá nos Puranas ou na Bíblia, por exemplo, o tanto de regra que tem que seguir. Aí ela vai naquele dia ou uma vez por mês, igual tem no Alcorão também. Ela vai ter um trabalho, vai ter que pegar o animal com a faca certa, igual os judeus também tem isso. Tem que escrever um verso na faca, tem que matar o animal de tal jeito, tem que botar ele no altar, ou seja, dá muito trabalho. É fazer uma vez por mês.
Depois de um tempo fazendo isso, a pessoa começa a querer parar com aquilo. Ou seja, isso é provisão só temporária. Ela vai ver que dá muito trabalho para nada. Para que esse trabalho todo, eu posso pegar um vegetal e simplesmente oferecer e comer logo? É só para aqueles que estão atraídos a aquele tipo de coisa, dar essa provisão, mas não é eterna, é simplesmente temporário. Para aos poucos ir também largando aquilo. Vamos lá. Isso também é confirmado no Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo 5, verso 11. E aí, o senhor pode ler, Prabhu? Não pode ler direto. É evidente que as pessoas no mundo material têm uma inclinação natural ao consumo de carne, álcool e sexo, mas as escrituras jamais estimulam tais atividades. É permitida a vida sexual até certo ponto, dentro de um matrimônio sagrado, e comer carne e beber vinho em um sacrifício chamado Chautramani. O propósito destas provisões é o controle da natureza irrestrita e fixá-la dentro das medidas morais. O verdadeiro e profundo significado dos Vedas é o de encorajar as pessoas a se tornarem completamente renunciadas. Da mesma maneira, ó, sexo, por exemplo. Krishna fala no Gita que ele é o sexo que produz bons filhos, ou seja, só que faz para procriar. Mas, às vezes, é dada concessão para que seja pelo menos no matrimônio. E a partir dali, se for praticando, a pessoa também vai renunciando. Não é que incentiva a fazer sexo a não ser para procriar. Ah, não. Se tiver casado, tá tudo bem. Pode ser, mesmo se for para desfrutar. Não, não é isso que a escritura fala. É uma concessão para a partir dali a pessoa ir praticando e chegar naquele ponto de renúncia depois. A mesma coisa para álcool e carne aqui. Eu falo, o verdadeiro profundo significado é o de encorajar as pessoas a se tornarem completamente renunciadas dessas coisas. Esse é o objetivo dessas concessões, vamos falar assim. Não é que está incentivando, ah, não, se for dentro dessa regra, pode fazer, não. Aquela regra é só para aos poucos ela renunciar àquilo também. Esse é o objetivo dessas concessões. Ó, Além disso, o Srimad Bhagavatam, no 11º canto, capítulo 5, verso 13, diz: As escrituras ordenham cheirar o vinho no momento do sacrifício, mas não bebê-lo, e apenas com o propósito acima mencionado de gradualmente alcançar a renúncia completa. Da mesma maneira, as escrituras não autorizam ninguém a matar um animal e comer carne. Ela permite que a pessoa apenas toque o animal e depois o liberte. Algumas pessoas pensam que, apesar de comer carne seja pecaminoso, ao ingerir peixe, isto não se inclui nas atividades pecaminosas, porque peixe é como flor ou fruto das águas. Porém, como vemos no verso seguinte, o Manu Samhita proíbe por completo o consumo de peixe. Os consumidores de carne, de modo geral específico, são conhecidos como comedores daquele animal específico. espera aí, consumidores de carne de um animal específico são conhecidos. São conhecidos como comedores daquele animal específico. Mas aqueles que ingerem peixe comem a carne de todos, porque o peixe come a carne de todas as entidades vivas, como a vaca e o porco. Eles comem, inclusive, coisas putrefatas. Quem consome peixe, na realidade, ingere a carne de todos os seres. Portanto, É porque o resto dos outros alimentos é jogado no oceano. Ou então um animal mata o outro no oceano, fica lá a carne. O peixe vai lá e come. Se alguém também joga os restos de coisa no oceano, o peixe vai como? O peixe vai comendo carne de vários outros animais. Então, quem come peixe está comendo carne de vários animais dentro do peixe. Alguém pode pensar, Jesus Cristo multiplicou o peixe. O Gurudev fala, em certas, algumas raras ocasiões, na falta de alimento, igual na região de Jerusalém e tal, muito quente, muito difícil plantar. Em raras ocasiões é permitido o consumo dessas coisas, mas não é
sempre. No Brasil, por exemplo, não tem necessidade disso. Então, o peixe come, às vezes alguém pensa, o peixe é mais limpo. O mar, ele come várias outras coisas que são jogadas lá, que é impuro, né? Portanto, comer peixe deve ser completamente abandonado. O Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo 5, verso 14, declara: aqueles que são ignorantes em relação aos princípios religiosos, de visão limitada, intoxicados pelo falso ego e que determinadamente comem animais após matá-los, serão comidos pelos mesmos animais em suas próximas vidas. Sobre o significado da palavra mamsa, carne, o Manu Samhita diz: aquilo que estou comendo agora irá me comer na minha próxima vida. Por esta razão, o erudito diz que a carne é chamada de mamsa, uma ação repetida. Eu lhe come, ele me come. Você falou aqui, ó, que destemidamente come animais após matá-los. Se alguém mata o animal sem seguir as regras de nenhuma escritura e depois come, aquele animal que ele matou vai se tornar gente, ele vai se tornar animal e aquele animal na forma de gente vai fazer a mesma coisa com ele no corpo de animal. A mesma coisa que ele fez vai voltar. Simplesmente lei do karma, né? Não é. Ele está falando, come animais após matá-los. Aquele que mata e depois come. E aí tem vários tipos. Aí tem só os que comem, tem os que comem e oferecem, tem os que comem e seguem as escrituras. Então não é todos. Aqui está falando aqueles que comem após matá-los. No estimado Bárbaro também fala aqueles que cozinham bichos vivos. Esses também vão para o inferno. No estimado Bárbaro, que esses vão ser jogados numa caldeirão de óleo fervente. Tem um inferno só para isso. Você vê na China, tem gente que faz isso, já vi. Cozinha caranguejo, vivo, põe na panela vivo, o bicho fica lá. Essas pessoas vão ser jogadas em óleo fervente, depois da morte, de acordo com o Bhagavad. Aqui, compreendemos que comer alimento no modo da bondade aumenta as qualidades bondosas de uma pessoa. Porém, mesmo estes alimentos não estão completamente livres de pecado, pois também há vida em trepadeiras, vegetais, plantas e árvores. Então, um toque de pecado permanece na preparação da comida vegetariana, porque, em algum grau, isso envolve violência. Por esta razão, os devotos puros comem apenas os alimentos que tenham sido oferecidos a Bhagavan Shri Krishna, e isso se denomina Mahaprasada. Esse é o único alimento indicado para ser ingerido, porque é nirguna, transcendental, e está completamente livre de pecado. Comida que não foi oferecida deve ser completamente rejeitada. Isso também foi escrito no Brahma Vaivata e Padma Purana. Ingerir comida ou água que não tenha sido oferecida a Shri Vishnu é como comer excremento e beber urina. Você vê, até vegetariano, se não for oferecido a Deus, é como comer excremento e beber urina. Aí alguém pode perguntar, mas eu não sou iniciado, como é que eu vou oferecer? Oferecer, a gente não tem conexão com Deus direto. Deus é transcendental, a gente é material. É impossível oferecer direto, mas pela misericórdia do mestre espiritual que é associado dele, a gente sendo iniciado pode oferecer como se o mestre tivesse oferecendo a Bhagavan. Aí sim vira Mahaprasada. Alguém pode perguntar, mas eu não sou iniciado, como é que eu vou fazer? Então pelo menos agradece e faz uma oração antes de comer. Já é alguma coisa. Alguma coisa é melhor que nada. Então deve pelo menos fazer alguma coisa. O ideal, claro, é orar, chorar aos pés de Cristo, que manda o enviado de Deus a ele, e aí receber essa iniciação e oferecer todo o alimento. Na verdade, oferecer como se o mestre, quando a gente oferece, praticante oferece, a gente não oferece para Cristo.
A gente põe ali sabendo que o mestre vai levar para Cristo, que a gente não tem contato com Cristo, mas o mestre tem. Então ele leva essa oferenda, e aí por ele que tem contato com Cristo, né, isso vira marra prachada. E aí a gente toma marra prachada e ajuda no progresso espiritual, porque é nirguna, transcendental. Mas quem não tem Diksha, iniciação Diksha, o mestre espiritual, se pelo menos lembrar de Deus, ou oferecer para ele mentalmente, ou agradecer aquilo, fazer uma oração antes, já é alguma coisa, já prepara para depois. Isso é importante antes de comer qualquer coisa. Porque, igual falou aqui, vegetal também tem vida, planta também tem violência. Se não faz isso, Deus não aceita de alguma forma, então vai ter que pegar o karma também daquilo. Mas aí Gurudev explica, se a pessoa for bem humilde e dentro na mente dela oferecer para Deus, até se não for iniciada, se ela com muita humildade oferecer aquele alimento, sabe? Ó, eu sou muito caído, não sou iniciado, sou uma alma caída e destituída de qualquer boa qualidade. Krishna, por favor, você é misericordioso, você é Patito Pavano, Dina Bando, amigo dos pobres caídos, aceita essa humilde oferenda. Se a oração dela for honesta, pode ser que Krishna aceita isso e ela toma uma prachada. Todo mundo pode fazer isso também, mesmo sem ser iniciado. O melhor é através do mestre. E se a pessoa estiver seguindo, o mestre vai levar para Krishna, é garantido. A gente não é garantido, mas com o mestre, ele é garantido que ele tem conexão com Deus. A gente, impossível. Pelo menos nessa vida é muito difícil. A não ser que a gente se torne o Rupa Goswami. Essa vida. Pelo menos para mim é impossível. Talvez para algum aí seja possível. Mas o mestre leva isso para lá. Aí, se alguém com humildade fazer isso, pode ser que Krishna aceite. Então é melhor fazer isso também. Mesmo se for vegetariano, vai ter uma contaminação material aí, se não for oferecido a Deus primeiro. E nas outras religiões, judaísmo racídico e Shia Islã, eu conheço, troco ideia e tal, eles conversam muito sobre isso, que eles só comem se estiver na regra, vai ser oferecido para Deus, senão eles não comem. São muito mais estritos do que os cristãos aqui hoje em dia. Apesar que nos mosteiros, a maioria do mosteiro cristão católico também é vegetariano, se come, é muito pouco carne. Mas em termos gerais, em outras religiões, no Shia, Islã, no judaísmo racídico, muito vegetariano também, e os que comem carne é seguindo todas as regras e oferecem também. Porque eles sabem, igual está falando aqui, da importância de oferecer primeiro para Deus, purificar a mente, o interior, certo? É isso. Se tiver alguma pergunta aí, falar alguma coisa antes de cantar? Não, Prabhu, obrigada. Ficou claro aí, todo mundo? Ficou sim, Prabhu, obrigada. Ficou, Prabhu. Antes eu tinha essas dúvidas, confundia bastante. Hoje eu, pelo menos na teoria, eu entendo. Se entende na teoria, tá fácil na prática, não? Tá fácil, o apego é muito grande. Ah, no sentido da comida, mas no sentido da ideia tá fácil. Tá, Da ideia de não achar que é melhor do que os outros por causa disso.
Ah, sim, isso melhorou. Isso eu já compreendo. Não criticar quem come. É importante, né? Isso nós vamos ler quando acabar o Gita Upadeshantam, então o Rupa Goswami fala sobre isso, né? Deixar de seguir a regra é ofensa e seguir com zelo excessivo e fanatismo também é ofensa. Os dois são ofensas. Bom, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare 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 Hare, 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 Hare Hare Rama, 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 Hare Hare Rama, Rama, Rama 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 Rama, 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 Hare 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, 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 Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama 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 Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, 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 Hare 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 Rama, Rama, Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya 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 Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya 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 Gurudev. Gurudev. Jaya Guru, Gurudev, Gurudev, Jaya 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 Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Sai Gaura Hari Bo. Nitai Nita Gaura Gaura Jai Hari Gaura Hari Haribo, 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 Oh Nitai Gora, Nitai Haribo. Gaura Haribo, 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 Nitai Nitai Gaura Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gaura Haribo, Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Gaura Haribo, Nitai Bo, Gaura Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Bo, Haribo, Nitai Gora, Haribo, Haribo. Haribo, Haribo. जय श्री श्री गुरु गौरांग अनामिका गिरिधार जी की जय श्री Jai राधा Jai, विनोद विहार श्री राधा गोविंद देव की जय Jai जय श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज एकाचार्य जबरदस्तोतर श्री श्रीमान शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की Jai श्री Jai, विष्णुपाद परमहंस परिव्राज एकाचार्य सुतर श्री श्रीमान शिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय Jai तिरुपनु गुरुवाहग की जय Jai रूप सनातन वत रघुनाथ सजीव गोपाल बात दास रघुनाथ सरगोस्वामी प्रभु की Jai प्रेम Jai, से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय Jai श्री Jai, नवद्वीप धाम की Jai, श्री Jai वृंदावन धाम की जय श्री अर्जुन Jai, की जय श्री भगवान श्री Jai कृष्ण चंद्र की Jai, जय Jai, Jai श्रीमद् भगवद गीता की जय Jai, श्री Jai भगवान सिंहदेव की जय भक्त Jai, Jai प्रहलाद प्रहलाद महाराज की जय नमाचार्य Jai श्रील हरिदास ठाकुर की जय Jai, Jai Jai, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक की जय श्री क्षेत्र मंडल की जय Jai, Jai जय पतित पावन श्री नित्यानंद प्रभु की जय Jai, Jai, Those gods that was your needs की जय Jai Jai. श्री हरि नाम
Nam Sankirtana Ki Jai. Já. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Om. Haribo. Haribo, gratidão, Valeu. Prabhu. Boa noite a Boa todos. Valeu.